Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou representante do Complete e hoje eu vou fazer uma live junto com a doutora Vanessa Muradian. Vanessa, especialista, é oncologista, especialista em nutrição de cães e gatos, também faz constelação familiar, principalmente envolvendo temas com animais, e vamos esperar que ela entrar. Vai ser uma live muito interessante, a gente vai procurar responder as perguntas que chegaram até nós, dos tutores que têm curiosidade para saber a respeito de oncologia e nutrição de cães e gatos. Sejam bem-vindos, é um prazer para a gente estar aqui, fazer essa live com vocês, trazer informações para os tutores. Eu sou tutora também, então a gente tem sim muita curiosidade, né, para saber, a gente quer informação para a gente poder cuidar cada vez melhor dos nossos pets, né? Olá! Deixa eu pôr mais longe. Tudo bom? Tudo bem, e você, Vanessa? Deixa eu só... arrumar minha câmera aqui. Tudo jóia. Pessoal, a gente está começando agora uma live com a doutora Vanessa Muradian. Vanessa é oncologista, especialista em nutrição de cães e gatos, também faz constelação familiar, principalmente envolvendo temas com animais. Muito interessante. Boa noite! Ai, tudo bem? Tudo bem, jóia? você? Vanessa, Que saudade, quanto tempo! Imagina, que isso, eu que agradeço o convite. Sempre, sempre, sempre. Falar de animais, falar de nutrição, falar do que eu gosto de fazer no dia a dia é sempre um grande prazer. Sim. Para a gente também é uma grande honra você estar aqui, a gente sabendo que você é uma especialista nesse ramo, né, da nutrição. Saber que a gente está falando com uma pessoa que entende mesmo, né, que sabe do que vai falar, assim, a gente pode tirar muitas dúvidas, fazer muitas perguntas de tutor. Ai, que medo. Fazer perguntas difíceis de serem respondidas. Vamos lá. Pode ter certeza que se eu não souber, eu vou pedir, me dá um minutinho que eu já te respondo isso. Mas tem muita coisa para falar sobre nutrição de cão e gato com câncer, sim. Eu vou pedir aqui só um... Oi, caiu? Não, eu tô aqui. Não, pera. Vou deixar aberto. Vamos ver. Como tá chovendo aqui, eu deixei a porta aberta aqui, que às vezes o sinal da internet fica melhor. Vamos ver se ninguém cai mais. Certo. Se você tá em Mariporã, né, Vanessa? Você mora em Mariporã aí? Estou em Mariporã e tá chovendo aqui, então às vezes oscila um pouquinho o sinal da internet, mas vamos que vamos. E eu tô em São Paulo, bem no bairro da Bela Vista, tá um trânsito aqui do caramba, e tô com medo que o barulho do trânsito atrapalhe a gente. Não quero que atrapalhe. Por enquanto eu não estou ouvindo nada. Tá tudo bem, né? Para mim tá tudo no silêncio. Bom, Vanessa, quero ter a honra de apresentar você, de primeiro ler o seu currículo, para as pessoas saberem quem você é, quem a gente está tendo a honra de receber hoje no canal do Complete. Imagina. Bom, Vanessa é médica veterinária com mestrado e doutorado em medicina veterinária preventiva pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnista da USP. Ela é proprietária da Pet Pro Life, uma empresa de oncologia e nutrição clínica em cães e gatos, atendendo nessas especialidades há 11 anos, pouco tempo, né? Em oncologia, só um pouquinho, né? Oncologia e nutrição, só um pouquinho. O começo foi na... Vanessa também é facilitadora em constelação familiar, em especial temas envolvendo animais. Com o curso mais recente concluído no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Uau, Vanessa! Isso aí! Isso aí! Bom, agora eu tenho mais certeza que eu posso fazer perguntas difíceis para você. Pode perguntar! Vamos que vamos! Bom, Vanessa, vamos começar fazendo uma pergunta, inclusive, que faz conexão com um dos seus últimos posts no seu perfil, né? Vanessa, ração causa câncer? Eu acho que essa é uma das perguntas mais frequentes e digo ainda que talvez uma das mais polêmicas,
E a gente já vai começar com ela, né? Sim, eu falei que seriam perguntas difíceis. Normalmente a gente deixa para o final as mais polêmicas, mas tudo bem, vamos começar com ela e já vamos agitando logo de cara. Certo. Então, o que acontece? Para a gente falar, primeiro, se ração causa câncer ou não causa câncer, enfim, primeiro eu acho que a gente tem que pensar o que causa o câncer, né? Quais seriam as possíveis causas de câncer? O que é o câncer? Então, falando em linhas bem gerais, aqui não é meu objetivo ficar falando tecnicamente, detalhar muito, mas em linhas bem gerais, o câncer é o quê? Ele precisa de uma cadeia de acontecimentos, mais ou menos em sequência, para que ele se desenvolva e se mantenha, né? Então precisa, por exemplo, de uma mutação na célula. Certo. Nós temos células mutantes a milhões a todo momento, né? Essas células são mutadas, mas existem sistemas no nosso organismo que ou consertam essas células, ou quando elas não conseguem, não podem ser consertadas, elimina. Né? Então, essa célula ela precisa ser mutada, ela precisa conseguir sobreviver com essa mutação, porque às vezes a célula mutada, ela fica tão aberrante que ela mesma acaba morrendo, ela não tem condições de sobreviver. Certo. Então, sobreviver por ela mesma, sobreviver a todos esses mecanismos do organismo, né, de conserto dessa célula ou de eliminação dela, e ainda ela tem que conseguir se multiplicar para invadir os tecidos, para conseguir sobreviver. Então, são várias etapas que precisam acontecer, né, para ter o acontecimento de uma doença neoplásica maligna, por exemplo, né, que é o que as pessoas mais se preocupam. Pois bem, existem algumas coisas a gente não sabe, né, mas existem algumas substâncias, que a gente já sabe que são conhecidamente causadoras de câncer. Ou porque são substâncias que causam mutações no DNA, ou porque são substâncias que dificultam ou atrapalham esse processamento de proteção do organismo, né, de poder eliminar essas células erradas, enfim. Mas só essas substâncias não é suficiente. Precisa ter todo esse caminho, né, esse efeito dominó. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de ração, primeiro que as rações não são todas iguais, né? Então, quando a gente fala de ração, eu falei, mas qual ração? Né? De qual você está falando? A gente tem uma gama enorme de rações, desde as mais simples, as mais populares, as comuns, as prêmio, a super prêmio, com grão, sem grão. A gente tem prescrição, tem uma gama enorme de rações. Então, primeiro, elas já não são todas iguais. Mas, considerando, vamos imaginar ainda que tenha, né? Vamos pensar, não, tem alguma coisa na ração que está causando. O quê? Eu também quero saber, então eu fico procurando, a gente não conseguiu definir o quê, qual seria essa substância que potencialmente poderia, talvez, ou causar uma lesão no DNA do paciente, ou causar essa dificuldade enfim, né, de conserto, o que poderia acontecer? Né? Então, por exemplo, e mesmo assim, só isso não é suficiente, por quê? Como eu estava falando, por exemplo, a gente sabe que a radiação ultravioleta é sabidamente causadora de câncer de pele, né? Isso já se sabe. Mas todo mundo que é exposto ao sol tem câncer de pele? Ela é cancerígena, né? Ela é causadora de câncer, mas todo mundo que toma sol sem protetor solar tem câncer de pele? Não é todo mundo. Por que alguns têm e outros não? Né? Ou mesmo, por exemplo, a nicotina, o tabaco, que a gente sabe que são cancerígenos, né? Acho que ninguém tem dúvida, né, que essas substâncias são cancerígenas. Todo mundo que fuma tem câncer de pulmão ou algum outro tipo de câncer. Os índices aumentam, a probabilidade aumenta, mas não é todo mundo, porque tem variações individuais. Então, falando de dieta, quando a gente procura, por exemplo, em seres humanos, né, que muitas vezes a nossa referência de pesquisa e tudo mais é em ser humano, eles vêm mudando ao longo do tempo, até para ser humano é muito difícil associar um alimento específico a uma doença neoplásica ou uma dieta específica, né, tem um número enorme de fatores que são considerados. Então, assim, tem alguns trabalhos que falam que, por exemplo, o consumo de uma dieta
com baixas fibras, baixa quantidade de vegetais e frutas, com alta gordura saturada, né? Pode, muita carne de churrasco, embutidos, né? Pode proporcionar uma maior probabilidade de ter câncer intestinal em ser humano. Certo. Nos animais, a gente ainda não tem algo definido. Olha, uma dieta com essa característica pode causar um câncer num cão ou pode causar um câncer no gato. E, além disso, quando a gente fala de câncer, a gente tem um monte, né? A gente tem o câncer em trato gastrointestinal, respiratório, pele, pulmonar, enfim, a gente tem um monte. Então, é difícil fazer essa associação, né? Por que eu falei tudo isso? É porque ainda, até hoje, até o que eu saiba, pelo menos, a gente ainda não conseguiu, eu nunca li em nenhum lugar algo que fosse definido. Olha, foram avaliados rações assim, 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 e foi detectado que tal conservante, lembrando que a maioria dos conservantes que estão nas rações também estão nos nossos alimentos, certo, né, na bolacha recheada que a gente come, no danoninho, os corantes artificiais que a gente... Né, os corantes artificiais que a gente tanto bate, né, porque a ração tem corante, não sei o que, mas o suco de laranja que você toma, né, de caixinha, ele não é amarelinho daquele jeito quando sai da laranja, né, o danoninho ali, o iogurte de morango, ele também não é rosinha daquele jeito, ele também tem corante. Medicamento, né, a gente vai tomar um medicamento, você vê lá na bula, corante amarelo tartrazina, corante, então, né, mas enfim, a gente ainda não conseguiu definir uma... Porque quando a gente fala assim, ração causa câncer, né, essa pergunta, eu acho que a gente busca uma causa e consequência, né? Sim. Se eu der essa ração, vai ter a doença. Ou maior porcentagem dos animais que comeram ração, de maneira geral, que a gente não está falando de uma específica, vão desenvolver essa doença. E não é fácil avaliar isso, né? Então, assim, por enquanto, quando as pessoas me perguntam, doutora, mas por que hoje em dia tem tanto animal com câncer? Será que a ração? Porque antigamente não comia ração e não tinha isso, mas, ok, verdade, antigamente a gente não tinha ração, mas os animais morriam de velho com 5 anos, 6 anos, né? Se a gente conversar com as avós, as tias mais velhas e tudo, né? Elas falam, eu tinha isso, cachorro lá de casa, morreram tudo de velho. Mas morreu do quê? Não sei, um dia parou de comer, ficou mais quietinho num canto e tal, e morreu. Mas já era velho, lá velho quanto? Já tinha 6, 7 anos, já era velho. Naquela época era a idade considerada velha, sim, né? Hoje a gente vê cães com 15, 16, 18 anos e não é nenhuma surpresa, sim, né, de encontrar animais com essa idade. Então, como que a gente avalia, né? Assim, antes não tinha e agora tem. Então é porque antes não comia ração e agora come, mas antes eles morriam mais cedo. Antes não tinha tanto veterinário, as pessoas não costumavam levar no veterinário, não chegava diagnóstico. Eu ia falar isso, talvez as pessoas nem soubessem a causa, né? Pelo que você está relatando. Ele parou de comer e veio a óbito. Sim, na grande maioria das vezes não se sabia a causa. Era porque já tá velho, 6 anos, 7 anos, parou de comer, tá vomitando tal, e às vezes aquilo era uma rotina, eles não tinham a afetividade que a gente tem hoje. Sim. Né? O cachorro era o cachorro do quintal, era o cachorro do sítio, que o cachorro não tá legal, tudo, morreu, tem outro, arruma outro, não tinha essa afetividade, não existia isso de cachorro dormir na cama, imagina, de sentar no sofá junto com o dono para ver televisão, isso não existia. E a gente também não tinha os recursos que a gente tem hoje. Sim. Imagina, a primeira vez que eu ouvi falar de tomografia para diagnóstico em cão, eu acho, assim, na prática do dia a dia, eu acho que eu já tinha quase 10 anos de formada já. Nossa, é muito recente, né? Porque a gente, na época da faculdade, assim, existe numa universidade para pesquisa. Mas assim,
que tenha num laboratório, como tem hoje, Certo. sabe? Que eu posso fazer uma solicitação de uma tomografia e pedir para uma pessoa, ela vai no laboratório e faz? Não tinha Não isso. tinha, né? Ninguém Não dava, existia ninguém dava isso. beijo nos pets, né? Hoje eu encho meu cachorro de beijo. Muitos, A muitos. gente faz, né? É, eu imagino. Eu faço isso também. Então, a relação dos homens com os cães e gatos mudou muito, e isso é muito recente, né? Acho que isso também faz com que a gente tenha pouca informação nesse momento, né? Então, respondendo a sua primeira pergunta, se ração causa câncer, olha, se causar, a gente ainda não descobriu o quê. Certo. Estão procurando. E você falou, assim, uma pergunta que me ocorreu agora, assim, eu tenho aqui um roteiro de perguntas, né, mas algo que me ocorreu agora. Tem alguma coisa a ver com predisposição genética, por exemplo? Então, acredito que sim, mas em relação a, como eu falei, dos mecanismos de funcionamento, do efeito cascata que precisa ter. Então, por exemplo, se um cão tiver uma deficiência imunológica que não consegue, por exemplo, fazer essa correção das células erradas, né, ou tem uma deficiência nisso, uma ele corrige, a outra ele corrige, alguma vai passar batido, ou várias vão passar batido, e pode ter uma probabilidade maior de desenvolver, né, um câncer. E aí, de repente, se isso for passado para os filhos, para os netos, para os bisnetos, então você pode talvez pensar que aquela família tem talvez essa deficiência de corrigir as células, Certo. né? Mas isso também não é muito fácil de ser provado. O que a gente vê no dia a dia é que existem famílias de cães, por exemplo, que têm mais de um indivíduo com neoplasias diferentes. Se foi esse que passou para aquele, assim, o que aconteceu para que... Então, por exemplo, às vezes acontece da gente atender um cão e a pessoa falar que o pai daquele cão também teve um outro tumor, ou o irmão dele também descobriu que tem também, ou, olha, de um canil, e eu também fiquei sabendo que o avô dele também morreu de um... Então, às vezes, a gente fica vendo relações próximas nas famílias. Mas também, assim, ainda não conseguimos definir uma hereditariedade, do tipo, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, olha, eu tenho criação, ou mesmo que seja na minha casa, eu descobri que meu cachorro teve um tumor, teve um câncer, eu preciso tirar ele da criação, quer dizer que os filhotes dele vão ter também? Certo. Acho que a mesma pergunta vem para a gente, um certo grau, né? Tem famílias que às vezes têm doenças da família, né? Então, por exemplo, tal família é coração, um monte de gente infartou, pôs ponte de safena, transplantado, tal. Na outra família é um monte de diabético. Meu tio, meu avô, todo mundo diabético. E tem famílias que têm cânceres, né? Sim. Um teve câncer de pulmão, o outro teve câncer de bexiga, o outro teve... Né? E aí fica, será que é uma deficiência imunológica que está facilitando? Talvez seja. Mas a gente vai me surgiu a curiosidade justamente por isso, porque eu tive câncer de tireoide, e eu tenho pessoas na família que vieram antes de mim, não meus pais, mas eu tenho prima, tenho tios que também tiveram câncer de tireoide. Eu fiquei pensando, nossa, será que isso acontece com os cães também? Porque também o médico nunca me falou, você tem... É muita coincidência. Ele nunca falou para mim, você tem porque sua prima tem. Nunca ele falou isso para mim. A gente que fica correlacionando, né? A gente fica tentando achar porque o sentido das coisas. Porque até em ser humano é difícil de fazer essa relação. Sim. Né? De falar o que aconteceu, qual foi o gene, né? Ou, enfim, qual foi o gatilho porque não existe um gatilho apenas, né? Como eu falei, radiação ultravioleta ela é cancerígena, a gente sabe disso. Causa câncer de pele, né? Mas todo mundo que toma sol sem proteção tem câncer de pele? Não é assim. Né? Precisa ter alguns outros fatores, predisposição genética, enfim, um efeito cascata mesmo para ter aquela doença chegar aos finalmente ali. Entendi. E olha, Vanessa, eu estava agora a gente migrando da doença para falar do tratamento, né? Eu ia te fazer uma pergunta e a doutora Denise Marchetti, eu acredito que é assim que fala o nome dela.
Ela fez uma pergunta muito parecida com a pergunta que eu vou fazer na sequência. Então pergunta. Ela tá perguntando. Já responda as duas. Ela está perguntando se tem alguma ração indicada para cães com câncer no mercado brasileiro. E a pergunta que eu ia fazer era se dá para tratar câncer com dieta. Então eu vou começar pela sua pergunta primeiro e eu chego na dela, Certo. né? Então, assim, como eu falei, da mesma forma, o câncer ele é uma doença que tem várias etapas para acontecer. A partir do momento que acontece, ou seja, já houve a mutação no DNA, aquela célula não foi corrigida, não morreu, conseguiu se multiplicar, conseguiu invadir os outros tecidos e surgiu ali aquele nódulo, como muitas vezes a gente fala, a bolinha, enfim, que são aquelas células tumorais, falando, por exemplo, de um tumor sólido. Mesmo ele, existem várias características que são importantes a gente avaliar, falando do ponto de vista oncológico. Então, existem tumores que são malignos, mas mesmo dentro dos malignos, tem os menos agressivos, os mais agressivos, aqueles que se multiplicam tão lentamente que, apesar dele ser maligno, vai demorar tanto para ele causar uma metástase, por exemplo, que aquele cão provavelmente já morreu de velhice e não aconteceu. Então, existem várias condições que a gente precisa avaliar. Por que eu estou falando isso? A dieta é hiper importante, né? Eu sou suspeita para falar. A dieta, a nutrição do paciente com câncer, seja no momento do diagnóstico, durante o tratamento, depois, ela é super importante. Mas quando a gente fala de uma doença já estabelecida, é mais difícil a gente conseguir fazer esse controle somente com dieta. A gente sempre avalia, eu pelo menos, um conjunto de ferramentas, né? Então, se aquele tumor vai precisar de cirurgia, se ele vai ser retirado, se vai precisar de químios, qual tipo de químio, eletro, rádio, enfim, a gente tem várias ferramentas além da dieta, né? Além da nutrição. Então, a nutrição, ela é extremamente importante, mas eu vejo e eu penso que a dieta, ela é mais uma ferramenta para a gente fazer aquele combo daquele tratamento para qualidade de vida e tempo de vida o máximo possível para aquele paciente, né? Seja cão, gato ou enfim. Eu ainda não vi nenhum caso de que o cão foi tratado somente com dieta e que foi provado que aquela dieta que curou ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque até as pessoas me mandam, né, às vezes relato, olha, esse aqui eu tive um paciente, fiz assim, assim, tinha um tumor, por exemplo, teve um que me mandou que fez um ultrassom, tinha uma imagem no baço. Aí fez a dieta X lá, que ela quis fazer, e no outro ultrassom, aquela imagem tinha sumido. Ah, nossa, ele tinha, aí, o que ela veio dizer, ele tinha um tumor no baço, com essa dieta curou o tumor. Aí eu perguntei, mas tinha uma biópsia dessa imagem? Ah, não tinha. Eu falei, mas como é que você sabe que era tumor? Que era maligno, né? Não sei, mas tinha tudo cara que fosse, né? Porque, olha, tava grande assim a imagem e depois desapareceu. Mas você fica com aquilo do tipo, primeiro, não sei se aquilo era maligno ou não. Às vezes era um hematoma, um cisto. Às vezes, na hora que você faz o ultrassom, dependendo do ângulo que você coloca o transdutor, você vê de formas diferentes. E ainda que fosse mesmo maligno e tivesse sumido, será que foi da dieta? Ou será que ele iria regredir de qualquer jeito? Porque existem tumores que têm uma regressão espontânea por um tempo, depois voltam a crescer, diminuem, voltam, inflamam, depois desinflamam. Então, a gente às vezes fica com essa dúvida, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tiveram tumores malignos, operaram só, não quiseram fazer químio, rádio, nem nada, fizeram só a cirurgia, e depois não fizeram mais nada, e viveram por mais 5, 6, 8 anos, morreram de velhice, de qualquer outro problema que não foi daquele tumor. Tem a paciente que não operou, não quis operar, por N motivo, qualquer que seja o motivo, e aquele tumor ficou lá, não cresceu, apesar de ser maligno, devia ser um de multiplicação muito lenta, e ficou ali até ele morrer de qualquer outro motivo. Em qualquer um desses casos, se eu tivesse mudado, cada um comia uma dieta diferente. Certo. Um comia ração comercial, um comia comida caseira, outro... E aí?
como é que eu posso dizer que esse que não operou viveu por causa da dieta que ele comia, ou porque era um tumor muito pouco agressivo, que não iria, né, crescer da mesma forma. Então, eu ainda não consegui ver nenhum caso que eu consegui falar, caramba, essa dieta curou esse paciente. O tratamento dele foi feito com a dieta, né? Agora, respondendo aí ao que a colega aí perguntou, Isso. Eu não conheço no mercado brasileiro uma ração específica para animais com câncer. Na verdade, para ser bem sincera, a gente até questiona, lá fora a gente tem. Mas a gente até questiona o que ela tem de diferente. Por quê? Porque quando você fala uma dieta para cão com câncer, eu sou meio chata, assim, nesse sentido, né? Eu vou sempre perguntar, tá, mas para quê? O que essa dieta vai fazer? O que essa ração, por exemplo, né, como foi perguntado, o que ela vai fazer por esse cão que as outras não fazem? É diferente. Eu vou te dar um exemplo, que eu acho que vai ilustrar melhor. Teve uma vez que eu estava numa clínica, e fui fazer um atendimento, e aí o veterinário da clínica falou, Vanessa, tem um rapaz aqui que veio aqui, representante de empresa, enfim, conversar, e tem a ver com suplemento, nutrição e tal. Eu falei para ele conversar com você que entende mais dessa parte. Eu falei, tudo bem, né, vou fazer o atendimento e já falo com ele. E aí ele veio todo feliz ali mostrar os suplementos lá que ele estava representando, tal. Não, olha, você atende oncologia? Nossa, que legal, porque eu tenho um suplemento específico para cachorro com câncer, que é maravilhoso, tal. Fiquei toda empolgada, né? Falei, deixa eu ver o que ele tem. Aí ele me mostrou lá, né? Porque esse daqui você mistura na ração ou dá na comida, enfim, do cachorro com câncer, porque ele é específico. Mas deixa eu ver a composição dele. Aí eu fiquei olhando a composição. E eu não estava entendendo, porque assim, tinha lá umas vitaminas, minerais, mas assim, eu não estava entendendo o que ele tinha de diferente, que era com a indicação deles. Aí eu perguntei, falei, tá, mas por que vocês indicam esse para paciente com câncer? Assim, o que ele tem de diferente que os outros não têm? Né? O que ele faz pelo cachorro, por exemplo, com câncer? Aí ele, não, é porque ele tem uma combinação ali de vitaminas, os aminoácidos. Eu falei, não, isso eu já vi, eu já entendi, mas o que ele faz de diferente? Qual é a intenção dele? Aí ele olhou e falou, porque o cachorro, assim, com câncer, muitas vezes ele faz quimioterapia e tal, então esse suplemento ele tem mais fibra. Aí eu fiquei olhando assim com aquela cara de grilos, né? Cara de ué. A fibra... Você pode me explicar um pouquinho melhor que eu não estou entendendo? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele, não, é porque o cachorro que faz quimioterapia, muitas vezes ele tem diarreia. Então, ele tem mais fibra, que é para dar esse suporte intestinal. Eu falei, tá, então peraí. Então você está dizendo que esse suplemento é um suplemento específico para um cão com diarreia. Não com câncer. Independente. Nossa. Então, assim, mas falta muito, assim, tem muita desinformação. Essa chatice. E falta muito, eu brinco com os colegas, eu falo, vocês têm que ser mais chatos, gente, assim, sabe, de perguntar, claro, de querer entender, de não ir só pela recomendação, né? Então, aí como a colega perguntou, lá fora existe, né, uma ração que diz, a propaganda, que é para cão com câncer, mas eu fico perguntando o que ela tem de diferente. Por quê? O que ela pode trazer? Ela tem mais ômega? Ela tem mais antioxidante? Mas você está falando que é para cão com câncer, é para prevenir o câncer ou é para tratar aquele que já tem? E se for para tratar, em qual condições? Qualquer tipo? Pode ser de pele, pode ser no sangue, pode ser... Né? São muitas variáveis. Olha, Vanessa, eu vou deixar aqui um alerta para os tutores, por isso que é muito importante buscar informação com o veterinário, porque existe muita desinformação. Eu, particularmente, se eu entrar num pet shop e for atendida por um balconista e tiver um problema desse, ele me apresentar um suplemento dizendo que é bom porque o meu cão, o meu gato tem câncer,
provavelmente eu vou comprar. A gente compra. Inclusive porque te pega num momento muito sensível, né? Delicado, que você já está chateado e você está procurando muitas vezes qualquer coisa que possa trazer a saúde do seu animal de volta. Você ama aquele animal, não quer que ele vá. Nesse não momento a gente quer um milagre, Exato. que seja, né? A gente aceita até um milagre, então se você fica até irracional. Entende? Então, sim, gente, por favor, falem com seus veterinários, procurem informação com quem entenda, sabe? É muito perigoso essa questão da desinformação, a gente está lidando com saúde, né? E aí eu vou emendar no que você está falando e vou falar para os veterinários sejam mais chatos, se informem, pede para ler a bula, o rótulo, tenta entender por que que aquilo que está sendo vendido com aquela promessa, se de fato cumpre aquela promessa. Sim. Né? Porque a gente sabe que no mercado, e assim, no mercado para ser humano também, a gente entra numa farmácia, qualquer local, com suplementos diversos, entra na internet, vai ter promessa para tudo, né? Sim. Cura tudo. Sim. Então, isso só que é para isso, cura aquilo, é bom para isso, é bom para aquilo, é bom para tudo. A gente tem esse hábito também cultural, né? De acreditar no essa garrafada bom para não sei o que, esse chá é bom para não sei o que, isso é muito enraizado, né, na nossa cultura. Então, quando vem, não, isso aqui é bom, né, e aí tem vários exemplos de internet que aparece aí, isso aqui é bom, chá de não sei o que com não sei o que é bom para o cachorro com sinomose, chá de não sei o que é bom para curar câncer. Eu falo, gente, olha, ninguém mais do que, pelo menos por mim, eu falo, ninguém mais do que os veterinários estariam mais interessados em encontrar alguma coisa simples, rápida, fácil, de poder curar o animal, porque assim não é fácil pra gente ir acompanhando, tratando, opera, faz químio, faz tudo, e tem casos que a gente não consegue ajudar e dá uma frustração. Né? De você falar, puxa, o que mais eu posso fazer? O que mais eu poderia fazer para ajudar? Então, acho que nós somos os principais interessados, né? Eu acho que deve dar muitas vezes uma sensação de impotência, né? De você tentar tantas coisas. Não deve ser fácil, Vanessa. Não é para qualquer um, tá? Já te digo isso. É verdade. Bom, Vanessa, então a gente não pode nem dizer que a dieta caseira, então, pode ser melhor, né? E aí eu já aproveito para emendar uma pergunta, se o que é alimentação natural? Essa é outra polêmica. Certo, você viu que eu tô aqui só com perguntas polêmicas, né? Vamos que vamos, estamos aqui para isso, né? Então, vamos lá, vou falar de definição. Primeiro, depois a gente fala das dietas, né, que são feitas como natural. Por definição, dieta natural, ela não tem uma definição, para ser bem sincera. Tá, entendi. Assim, oficialmente não tem, pelo menos do que eu já fui procurar nos meus livros de nutrição, nos simpósios, nos oficiais e tudo, não existe nenhuma definição oficial. Dieta natural é aquela que blá, 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 blá. A gente não tem essa definição. Isso é muito variável de quem está fazendo ou de quem está... Então, por exemplo, de maneira geral, na rotina do dia a dia, se considera, de maneira geral, mas isso é uma convenção praticamente, dieta natural como a dieta caseira, a que faz em casa, que não é a comercial. Tá? Só que dieta caseira pode ser a cozida que você fez na sua casa, pode ser a dieta crua, tem gente que não cozinha, que dá dieta crua, pode ser com osso, sem osso, energizada, holística, enfim, qualquer coisa que não seja industrializado é chamado de natural. Certo. E ainda tem uma outra vertente, né? Tem uma outra vertente que fala que não, que natural é só o que o cachorro, vamos falar, por exemplo, de cachorro, comeria na natureza. E aí a gente pensa, eu penso primeiro, qual natureza ele está falando? Porque eu não sei, né, onde um pug, por exemplo, a gente encontraria na natureza, né? A gente sabe que os cães que a gente tem hoje, e isso tem trabalhos avaliando claramente, eles são muito diferentes
biologicamente, em relação à população de bactérias no intestino, enzimas digestivas e tudo mais, eles têm um funcionamento diferente do que os ancestrais, os lobos lá atrás. Né? Então, para começar, né, eu falo, bom, muitos dos cães que a gente tem hoje, se voltasse para a natureza, ia morrer, porque não consegue se alimentar, não sabe caçar, não sabe se defender, é diferente. Mas tudo bem. Ainda que pudesse, né, falar, ok, então vamos pensar na dieta que eles comeriam na natureza. Bom, natureza, dependendo de onde você está falando, ou ele vai comer uma presa inteira, um camundongo, um rato, um passarinho inteiro, né, com a pele, o pelo e tudo mais, ou vai comer um resto de outro animal, né, uma carcaça, alguém que foi lá, caçou, comeu uma parte, largou, ele achou um pedaço, né, a carniça, enfim, a carcaça que ficou. E eu acho que nenhum dos dois a gente faz em casa, né? Apesar de que tem algumas pessoas aqui no Brasil, eu não sei, mas fora do país eu sei que tem alguns locais que vendem camundongo, se eu não me engano, para dieta para gato, para dieta natural, pensando por esse lado, para gato. Mas aqui no Brasil eu nunca vi. Ninguém, pelo menos. Né? Pode ser que tenha, mas eu nunca vi ninguém cortando, fatiando um camundongo, dando pro Não consigo pro gato, me imaginar fazendo isso. Então, assim, respondendo a uma das suas perguntas, dieta natural, por convenção da sociedade do dia a dia, é o que não é industrializado. Certo. Mas não tem uma definição clara, assim, isso não existe legalmente falando, né? Em relação a isso. E aí você perguntou se a dieta caseira seria melhor, né, para paciente com câncer. Às vezes é. Que interessante. Tem algumas situações que ela é preferível, sim. Porque dependendo do que está acontecendo com aquele animal, ele pode ter dificuldade de comer por causa do câncer, ou se é um tumor na boca, é difícil de engolir, ou sangue, enfim. Ele pode ter muito vômito, ele pode ter, dependendo do tratamento e da condição, tem muitos cães que têm, e seres humanos isso também acontece, alteração de olfato e de paladar, então a ração não tem mais o mesmo cheiro, né? As pessoas, muitas que fazem quimioterapia, falam que na semana, por exemplo, que fazem a quimio, fica com gosto de terra na boca, gosto de ferro, assim, que o paladar também muda. Né? E a gente acredita que se isso acontece com as pessoas, deve acontecer com os animais também. Então, muitas vezes o cão ou o gato, ele não quer comer, ou ele não consegue se alimentar da ração dele, falando nesse sentido, não porque ele não tem fome, mas porque ele não consegue, ou porque ele não está sentindo o cheiro direito, o gosto não está muito bom, enfim. E aí, nesses casos, como eu falo, tem muitos pacientes que a dieta caseira é a melhor opção. Assim, ele não come a ração dele, mas ele come o arroz com frango, ele come o ovo cozido com manteiga, ele come, sabe, a gente consegue, é mais gostoso, é mais cheiroso. Eu ia falar isso, porque é mais palatável, era a minha pergunta. É diferente, é algo que normalmente ele não comia, ou não era dado todo dia para ele, às vezes como um petisco só, né? Sim. Então, tem isso dele ser mais gostoso, mais cheiroso, né? Às vezes eu peço para aquecer a comida, jogar um caldo de frango, de carne que sobe, né, aquele cheirinho. E de uma certa forma é a mesma coisa com a gente, né? Você está passando na rua ou você está estacionando na frente de uma pizzaria, só de vir aquele cheirinho, né, da pizza sendo assada, ou do hambúrguer, ou da batata frita, enfim, mas só aquele cheiro da comida quente já estimula todos os nossos... Metrô em São Paulo entre 6 e 7 horas da noite. Você desce, você tá com aquela fome, vem aquele cheirinho de pão de queijo. Não tem quem compre. Não é? E não seria a mesma coisa de você pegar um pacote com pão de queijo gelado. Com certeza. Né? Não é a mesma coisa. Verdade. Né? É diferente. E para o cachorro também. Então, às vezes a pessoa põe ali, sei lá, um arroz com frango, às vezes ele vai dar uma cheiradinha, então eu falo, aquece um pouquinho no micro-ondas, para não queimar a boca dele, né? Mas aquece um pouquinho, testa com a mão para ver se tá bom, põe um caldo, uma manteiga derretida, alguma coisa assim, e às vezes isso já é suficiente para estimular, né? Para ele querer comer, para ele querer se alimentar. Então tem muitas situações, eu tenho muitos pacientes, sim, que a dieta caseira
foi a melhor coisa para eles. E pelo fato porque a dieta caseira, pelo que eu aprendi até hoje trabalhando com o Complete, ela oferece a possibilidade da flexibilidade, né, para o veterinário, né, de ele poder alternar os ingredientes ou escolher ingredientes que o cão ou o gato goste mais. Isso acaba ajudando então também, né, porque acaba impactando na palatabilidade, né? Ou Tem não? os dois lados, isso pode ajudar e pode atrapalhar. Ah, tá. Depende. Então, em relação a essa flexibilidade, sim, principalmente para gato. Gato, eu falo que quando o cliente ele quer tentar a comida caseira, né, para o gato, eu falo, no primeiro momento você vai ter que fazer um buffet para o gato. Né, colocar, por exemplo, um pouquinho do frango, outro com atum, outro com creme de leite, um outro com... Você vai ter que fazer um buffet para descobrir o que ele gosta, porque tem gato que gosta de frango e não come carne de vaca, tem gato que não come nem frango nem vaca, mas come porco, tem gato que não come nenhum desses, mas come víscera de, por exemplo, coração de galinha. Tinha uma gata que ela comia, comia coração de galinha, o outro só comia moela. E não adiantava você trocar, que era a preferência deles. Então, nesse sentido, é mais prático. Porque você vai, tenta uma coisa, põe um peixe, põe um porco, põe isso, põe aquilo, vamos ver alguma coisa, o que ele gosta, né? O que ele aceita. Por outro lado, eu falei, o que pode ser o ponto negativo é porque a família, ela tem total liberdade de mudar toda a receita. Então, quando a gente faz a formulação, que você coloca lá a carne, a víscera, o legume, o arroz, o suplemento, existe um motivo para cada um. Né? Tem um motivo para ter cada item daquele. Sim. Né? E aí, de repente, naquele dia, não tinha, acabou o coração, e aí a pessoa achou melhor fazer sem coração. Ou colocar mais frango no lugar. Ou acabou o suplemento e ela, semana que vem eu compro, ou foi no pet shop e não tinha aquele, aí o balconista vendeu outro, e é tudo a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Então, assim, essa flexibilidade da própria família poder fazer a dieta do jeito que ela quiser, pode ser um ponto muito negativo, porque aquele paciente vai ficar deficiente. Diferente, por exemplo, de um pacote de ração que está ali fechado, você não consegue... Sim. Tirar as vitaminas, não, eu vou tirar a gordura de porco, não dá para tirar nada, né? E isso, assim, eu vou falar por mim, eu não sei de outros colegas que trabalham com nutrição, mas falando por mim, é uma das minhas maiores frustrações em atendimento de nutrição. Da gente fazer a formulação bonitinha, passar para o cliente, depois no retorno, ou numa conversa de WhatsApp, enfim, o cliente falar que não está dando mais tal coisa, que mudou a receita, né? Você coloca óleo de girassol, ele põe óleo de coco, que não é a mesma coisa, né? Você pede para colocar peixe, põe porco, ou enfim, né? Eu troquei o arroz pela batata doce, enfim, trocou toda a sua fórmula. Em outra live que eu fiz, a anterior, eu até cheguei a comentar isso com a doutora Manuela, né? Que o maior risco da dieta caseira é o próprio tutor. De tudo que eu fui ouvindo ela explicar, eu falei, nossa, então, peraí, o tutor que é o maior risco, exatamente por esse comportamento, né? De ele mudar os ingredientes. E se eu entendi bem, o veterinário especialista em nutrição, ele faz um cálculo super complexo para ele poder entregar todos os nutrientes que o animal, o cão e o gato precisam. E aí você tira... É chato. E não é só... Primeiro ponto, logicamente, importante é ter todos os nutrientes que o cão e o gato precisa. Lógico, primeiro é estar lá. O segundo é estar nas quantidades corretas, né? Porque precisa ter uma quantidade. A gente sabe, existem trabalhos, existe praticamente uma enciclopédia, né? Mais de uma, enfim, dizendo todos os nutrientes que precisa ter numa dieta de cão e de gato. São mais de 40, entre macroelementos, microelementos, vitaminas, minerais. Então, todos os que precisa ter e a quantidade. E aí, quando a gente coloca os alimentos, a gente está buscando isso. Não só a quantidade calórica, proporção de proteína, de gordura, de carboidrato, enfim, mas também todas as vitaminas, todos os minerais e nas proporções corretas. Isso é o balanceamento, então, né? Exatamente. Então, quando a gente indica esse suplemento, então, por exemplo, quando eu coloco na dieta o Complete,
é porque eu fiz a formulação com ele. Porque o balanceamento está feito com ele. Se a pessoa vai no pet shop e compra outro, pode ser esse, doutor. Eu falei, eu não sei. Eu não sei o que tem no rótulo, eu não sei as quantidades, A gente até aqui, a Husky, Maia, Max e Luna tá falando. Aqui, mamãe, quando faz nossa alimentação natural, pesa tudo certinho, sem trocar nada, senão a tia endócrina mata ela. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Sim. Tem que fazer isso, porque tem um motivo. Claro, não é uma troca de um dia que vai fazer diferença, gente. Peraí, também vamos ser honestas aqui, não é do tipo, putz, meu Deus, eu tô fazendo a comida pro meu cachorro hoje, eu não tenho, acabou o frango, eu não tenho frango hoje, mas eu tenho ovo, então eu vou deixar ele sem comer? Não, tudo bem, é para hoje. Cozinha o ovo, dá o ovo para ele, se ele não for alérgico, e aí você vai no mercado, enfim, não é uma questão, uma troca aqui ou ali. A gente está falando de trocas eternas, né? Por exemplo, retirar a cenoura eternamente. Seria retirar e nunca mais repor, por exemplo? Tá correto esse pensamento? De mudar tudo. Mudar às vezes muda a carne de porco e colocar a carne de frango, e aí já é... Você passa, às vezes já aconteceu de eu passar uma dieta que tinha, eu acho que, em linhas gerais, né? Eu não lembro todos os itens, mas tinha, eu acho que arroz, peixe, o óleo de girassol, o suplemento e 2 legumes, se eu não me engano. E depois, quando eu fui falar com a pessoa, ela estava dando a batata, o porco, o azeite, porque falaram que era melhor, o suplemento acabou, e assim, eu entreguei para ela um suplemento que, pela quantidade que eu tinha calculado ali na receita, ia durar 20 dias. Eu falei com ela 2 meses depois, ela falou que ainda tinha o pote que ela tinha comprado. Sim. Aí eu falei, alguma coisa não está certa. A conta não está batendo, né? Então, às vezes, o cliente ele não precisa falar para você que ele não está fazendo como você formulou, você descobre. Você descobre pela lógica. Porque você fala, poxa, se eu pedir para dar 10 gramas por dia e o potinho tem 100 gramas, ele vai durar 10 dias. Se a pessoa fala 1 mês depois que ela ainda tem aquele pote que ela abriu, não está dando a quantidade. Sim. Né? Ou às vezes não está dando. E tem cliente que fala, às vezes eu ponho, às vezes eu não ponho. Às vezes eu ponho só de manhã e não ponho à noite. E aí depois, quando dá algum problema, assim, eu acho que um dos grandes desafios é que uma deficiência nutricional, ela não é fácil de ser avaliada. Não tem um exame assim, sabe, claro, que você vai, faz um exame de sangue, deficiência nutricional. Alguns, mas muito pontuais. Então, assim, muitas vezes aquelas deficiências vão prejudicando algumas células de defesa, ou vão prejudicando uma reposição de célula intestinal, que de repente vai trazer uma outra complicação, mas até você conseguir, e não consegue provar que aquela complicação intestinal foi por conta de deficiência disso, a gente não consegue provar para o cliente isso. Não dá. Então, fica muito solto. Não precisa ser assim, tão certinho. Né? Sim. A gente tem. A gente assim, o tutor também tem que ter esse interesse, né? E botar fé no trabalho do veterinário. Afinal de contas, né? Nós, tutores, não estudamos aquilo, né? Então, nós precisamos dessa orientação, precisamos acreditar na orientação, né? Acho que isso é muito importante, o que você tá falando agora, né? Pois é. Bom, eu tenho uma pergunta aqui sobre dieta caseira e pacientes oncológicos. Não sei se a gente vai ser repetitiva. Se a gente for, você me fala, a gente pula para a próxima. Mas a minha pergunta é Sem problema, manda aí. Falando dos pacientes oncológicos, a dieta caseira é mais indicada do que nos casos de pacientes normais? Ou a mudança nos nutrientes utilizados? Acho que essa parte dos nutrientes a gente não falou muito, mas pelo fato de o animal ser um paciente oncológico, então existe mudança nos nutrientes que precisam ser utilizados? Às vezes sim. Às vezes eu faço essa mudança, não tanto na quantidade, na composição, mas na proporção dos nutrientes. Então, vou dar somente, por exemplo, né? Tem muitos cães que fazem quimioterapia, por exemplo, é como eu comentei, que tem alteração de olfato, alteração de paladar, e tem um outro tipo de alteração que as pessoas que fazem químio, elas dizem que é uma sensação de saciedade precoce. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa come meia bisnaguinha
e já tem uma sensação como se tivesse comido uma pizza 4 queijos inteira, assim, sabe? É de ficar empapuçada mesmo, não conseguir comer mais. E a gente acredita que isso acontece com os cães também. Então, muitas vezes, como eu atendo as duas especialidades, então eu sempre pergunto em todas as consultas, os retornos, como que tá, o que tá comendo, quanto que tá comendo, avalio o peso direitinho, a parte corporal. Então, às vezes, a pessoa pergunta para o cliente, seu cachorro tá comendo? Tá, doutora, tá comendo. Ok, não tá em jejum, ele tá comendo. Mas você vai fazendo acompanhamento, você vê que ele tá perdendo peso. Meio quilo ali, meio quilo aqui, 1 quilo. Não, mas ele tá comendo? Não, ele tá comendo, mas assim, eu percebo que a comida tá sobrando no prato. Ele não tá mais comendo tanto que ele comia antes. E aí você fica pensando, bom, pode estar com cheiro diferente, pode estar com gosto diferente, ou talvez ele não tá conseguindo comer tudo, porque ele come um pouquinho e já tem essa sensação de estar empapuçado. E muitos cães, às vezes as pessoas falam isso, o doutor, ele não consegue comer muito, ele come 3, 4 bolinhas e já para. Então, nessas situações, a gente precisa tentar, de alguma forma, oferecer para aquele animal todos os nutrientes que ele precisa, todas as calorias, gordura, proteína, tudo, no menor volume possível. Certo. Porque, às vezes, ele não consegue. Então, muitas vezes, eu passo para a dieta caseira, né, a gente passa primeiro por tudo aquilo que a gente falou, de deixar mais gostoso, né, mais palatável, mais atrativo, e eu consigo modular a quantidade de gordura. Então, uma dieta mais gordurosa, ela vai ser mais calórica também, né? Às vezes eu consigo modular a quantidade de proteína, justamente para dar mais palatabilidade, para ela ficar mais calórica, e para que num volume menor ele consiga consumir. Né? Porque às vezes um cão que precisa consumir 300, 400 gramas de ração, não vai. Ele não consegue. Ele come 50 gramas e já está empapuçado. Então, algumas vezes sim, algumas vezes a dieta caseira ela é mais indicada, justamente, aí eu vou falar de novo aquilo que a gente falou, por a gente ter essa facilidade de modular, de mudar os ingredientes, né? De fazer esse ajuste, né? Tem cão que fica super bem, tem cão que mesmo com ração, faz químio, faz rádio, faz não sei o que, tá comendo bem, o peso tá mantendo, não perdeu massa magra, tá bonitinho, tá indo super bem, tanto com ração, tanto com comida, mas tem cão que realmente a gente tem que fazer esse ajuste calórico e ajuste de nutrientes, sim. Justamente porque senão ele começa a perder peso, perde, e daqui a pouco a gente perde o paciente também, né? Então, nesse segundo caso que você falou, que nesse caso acaba que a dieta caseira contribui melhor, então? Para alguns pacientes, sim. Sim, para esses que estão nauseantes, né? Que não conseguem comer muito, né? Não conseguem comer muito volume. Entendi. Para alguns pacientes. E às vezes tem paciente que rejeita todas as rações. Que a pessoa fala, eu já comprei 18 pacotes diferentes, ele não quer nenhuma. O que eu faço? Falei, vamos de comida. Ele tem que comer. Né? A primeira coisa, ele tem que comer, ele tem que se alimentar, a gente não pode deixar. E é uma das coisas assim que me deixa assim, mais assim, preocupada e aflita, é quando às vezes eu recebo um paciente e a pessoa fala que ele já não come há não sei quantos dias, ou que ele já perdeu não sei quantos quilos de peso, mas o veterinário falou que é assim mesmo. Eu falei, não, como é assim mesmo? Não, ele falou que isso é normal. Eu falei, não. Você pode falar que é comum, ok, é comum, mas normal nunca vai ser normal. A gente precisa intervir, a gente precisa mexer nisso agora, porque depois que já está num grau avançado, dificilmente a gente consegue recuperar, sabe? Depois que já está naquele grau de perda de peso acentuada, que você já vê as costelinhas, ou que está X dias sem comer, as células do intestino, elas precisam de comida no intestino para elas se renovarem e sobreviverem. Então você começa a ter perda de célula intestinal, e às vezes o cachorro não absorve, já não come direito, aí o que come não absorve, vira um efeito dominó mesmo, vira uma cascata. Então é muito, muito, muito importante. Tem momentos sim que a comida caseira é o que salva a vida do cão. Tem situações que é isso mesmo. E quais são os cuidados que nós tutores precisamos ter com a dieta dos nossos pets durante e depois do tratamento do câncer? Então, primeira coisa, ele tem que comer.
Certo. Vamos começar. Vamos A primeira reforçar. coisa, vamos reforçar, ele tem que comer. A segunda coisa, fazer esse acompanhamento de condição corporal muito de perto. Então, assim, o veterinário pode fazer isso, ou deveria, de repente, fazer isso, mas a gente tem tabelas que foram feitas para facilitar para o cliente mesmo, para o tutor ver. Então, são tabelas com desenhos, desenho do cachorro de lado, de cima. Já viu Já aquelas vi em tabelas de clínica, esporte? sim, já vi, já. Isso eu tinha aqui em casa, os laboratórios não, os fabricantes, eles davam para gente de bloco, para a gente destacar e dar para os clientes, mesmo porque é isso que você pode fazer na sua casa, é ensinar o cliente como que ele faz a avaliação nutricional, a avaliação de composição corporal do seu cão ou do seu gato, porque além do peso, né, lógico, o peso é importante você ir acompanhando, às vezes o cachorro é peludo, então, por exemplo, um Golden Retriever, que é um cachorro peludão, né, que às vezes é mais gordinho e tudo mais, você olhando, você não consegue ver claramente se ele perdeu peso, você precisa pôr a mão nele. Uhum. E mesmo quando você pôr a mão, tem cachorro às vezes que perde massa muscular, você sente que ele está perdendo massa muscular, mas ele é gordinho. Aí você fala, como assim? Você põe na balança, ele está acima do peso. Você põe a mão, você vê que ele tem gordura, mas ele já está perdendo massa muscular. Então, essas avaliações são muito importantes de serem feitas e são avaliações que a gente pode ensinar o cliente a fazer em casa. Dá pra Para gente... ajudar. Tá. A gente consegue, Para ajudar. Sim, elas foram feitas justamente para isso, para ajudar o veterinário a fazer esse acompanhamento além do peso. Sim. Então, por exemplo, em linhas gerais, 10% de perda de peso sem um motivo justo já é considerado desnutrição. Então, por exemplo, aquele gatinho que você atendeu pesando 4 quilos e que voltou num retorno pesando 3,5 kg, ele já está classificado clinicamente como em grau de desnutrição. Então, fala, mas ele era, eu vou falar, digamos que ele pesasse 6 quilos. Uhum. Ele pesava 6, agora ele está pesando 5,200, 5,300. Que bom que ele diminuiu. Depende. Por que ele diminuiu? Teve um motivo? Você passou por uma dieta de perda de peso? Ele está sem comer? Ou ele está comendo, que acho que é o mais perigoso, ele está comendo bastante, mesmo assim ele está perdendo peso. Então, assim, para o cliente em casa é o que eu falo. Primeiro de tudo, ele tem que comer cocô normal, ou na medida do possível mais próximo do normal, porque dependendo, ainda mais se é comida caseira, dependendo do que come, às vezes o cocô vai mudando, né? Mas avaliar. Agora, avaliar o peso, né? Se é o cachorro pequeno, dá para ir pesando em casa, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Se é um cachorro grande, traz aqui na clínica, traz, a gente pesa ali embaixo, bota, isso para fazer. Mas principalmente, às vezes, esse acompanhamento mesmo. Sim. Para ver que ele não está entrando em desnutrição. Porque quando o cachorro começa a entrar nesse grau de desnutrição, cachorro ou gato, enfim, dependendo do avanço, né, dessa situação, ele pode começar a consumir os próprios órgãos. Então, começa a consumir musculatura, não tem mais musculatura, começa a consumir o rim, o fígado, o coração. O corpo, ele vai buscar nutriente aonde dá. Certo. E aí Meu Deus. Aí a coisas que a gente nem imagina. E aí começa a ter outros problemas de saúde, né? Fala, nossa, eu comecei com um problema, agora eu tenho 2, tenho 3, tenho 4, né? E assim, infelizmente é muito comum a gente receber animal que está sem comer há 3 dias, há 2 dias, há uma semana. Faz uma semana que ele não come, não está comendo quase nada. Poxa, gente, não deixa ficar tanto tempo assim, sabe? Se não tá comendo a ração, liga pro veterinário, eu posso dar comida, posso tentar isso, posso tentar aquilo, se o cachorro não é alérgico, não tem nenhuma restrição de um alimento ou outro, a gente tem estimulantes de apetite que a gente pode dar para tentar estimular, às vezes o cachorro não come porque ele tem dor, nem sempre as pessoas falam, não, acho que não tem dor, porque não fica chorando tudo. São raros os cães que ficam chorando ou gemendo quando estão com dor. Eles podem sentir dor e não reclamar? Às vezes o que eles fazem é parar de comer.
ou porque dói para levantar para ir até a comida, ou às vezes, um exemplo que eu dou, assim, não sei se você tem ou já teve, espero que não, aquelas dor de cabeça daquelas, Sei, sei. sabe? Graças a Deus nunca Forte, tive, mas já vi pessoas. Sim. chato, ou cólica menstrual, Isso quem tem sim. cólicas fortes, enfim. É assim, você pode, eu vou falar por mim, eu posso estar até com fome, mas enquanto eu tô com aquela dor, eu não quero saber de comer. Porque aquilo incomoda tanto, que eu quero tomar um remédio, eu quero deitar no meu cantinho, na cama, eu não consigo, eu não sei. E a gente vê isso claramente. Às vezes a pessoa fala que o cachorro não tá comendo direito, ou não quer comer, tá muito quietinho, mas tá tudo bem, a princípio. A gente vê, não tô vendo nada doendo, não geme, não chora, não tem nada. Eles falam, vamos fazer um analgésico para tirar essa dúvida? Vamos ver, dependendo, às vezes na parte clínica eu acho que essa condição pode incomodar um pouco, vamos fazer um analgésico. Às vezes você faz um analgésico, a pessoa te liga falando, ele tá comendo até as paredes. Voltou a comer como era antes. E aí você fala, olha, eu não sei onde doía, mas que bom que parou de doer. Nossa, Vanessa, tem assim, essa pergunta não está no nosso roteiro, mas assim, quais os sinais que os tutores podem observar para saber se o animal está sentindo dor, o cão ou o gato? Não comer é um deles, né? Não comer é um deles, mudança de comportamento, principalmente. Não obrigatoriamente ficar quietinho, porque tem animais que são quietinhos. Ah, tá. Né? Que já são assim. Né? A gente brinca às vezes que tem o gato almofada, que é onde você põe ele fica. Se você não tirar ele, do sofá, ele não vai sair, ele vai ficar lá. Então, se o seu cão já é mais quietinho, o seu gato já é mais quietinho, e ele continua quietinho, talvez isso não seja um grande problema, mas assim, quando o cão ou o gato é próximo assim, da família, que a família tem essa relação de proximidade com eles, enfim, você percebe que alguma coisa está errada. Você pode não saber o que é. E às vezes isso eu vejo no consultório. A pessoa chega e fala, doutora, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas alguma coisa está errada. Tá esquisito? Exatamente. E aí você fala, mas tá comendo, tá bebendo, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá tudo normal, mas ele tá estranho. E pra gente, por um lado, você fala, poxa, o que eu vou procurar? Num bichinho que tá comendo, tá bebendo, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô, tá tudo normal, mas normalmente quando a família fala que ele tá esquisito, é que tem alguma coisa que você não tá vendo, assim. Procura, investiga, vai atrás, faz exames, porque pode ter alguma coisa. Pode ser comportamental, tem essa parte também psicológica, de comportamental, enfim, mudança na família, tem outras questões, às vezes, que podem estar afetando que não seja saúde física mesmo, né? Mas, primeira coisa é isso, tá comendo, bebendo normal, movimentação. Então, por exemplo, tem gente que fala que o cachorro, sempre que a pessoa chega em casa, o cachorro vai esperar na porta. Nossa, estranho, essa semana eu cheguei, ele ficou no sofá. Ele não veio me receber na porta. Estranho, né? Alguma coisa tem. Será que tá doendo? Dói as costas, dói a patinha, e aí quando ele vai pular do sofá, dói, então ele não tá mais pulando, ele fica lá. Né? Às vezes é uma dor difusa, que nem a gente sabe onde dói. Dói, sei lá onde. Mas é o famoso, ele está esquisito, ou ele mudou alguma coisa de comportamento. E aí, muitas vezes, o que eu faço é isso, eu não consigo claramente diagnosticar, dor. Mas eu falo, vamos fazer um analgésico 2 dias. Se não mudar nada, a gente tira. Né? Mas é batata. Às vezes você faz 2 dias de analgésico, o cachorro é outro. Aí você fala, e às vezes a pessoa até se sente mal, fala, poxa vida, mas caramba, ele tava com dor e eu não sabia, assim, sabe? Eu fui negligente, eu falo, não, eles não são fáceis de ver. Se for gato, pior ainda. Gato, acho que é um bicho que para ele mostrar que tá, alguma coisa tá errada, ele tem que estar quase morrendo. É um dos mais difíceis, até porque, até para o cliente, né, para a família levar no veterinário, demora, porque ele não mostra sinal de doença, filho da mãe. Eu tenho 6, tá? Bom, se você, veterinária, tá falando isso, eu até vou me despir da culpa agora. Não, mas é por isso que às vezes a gente fala, olha, normalmente se leva, de maneira geral, no veterinário para dar as vacinas, né? Se tá tudo bem, leva uma vez por ano para dar as vacinas, mas assim,
A gente pede, olha, sempre que for possível, tenta levar mais uma vez, talvez a cada 6 meses, para fazer um check-up geral, ver como é que tá, porque o gato, normalmente, quando ele mostra sinal de alguma doença, já tá bem avançado, assim. Ele esconde, filho da mãe. Ele esconde mesmo. Eu não sei se é porque ele ainda é mais primitivo, do ponto de vista de domesticação, né? Então, ele esconde muito, muito mesmo. Até em relação a cânceres. Às vezes, quando chega com uma alteração, tem principalmente gatos com um tipo de tumor intestinal, de doença intestinal que a gente tem com frequência, que é o linfoma intestinal. Tem muitos gatos que não têm sintomas. Ele tem um câncer no intestino, ele está comendo normal, ele não vomita, ele não tem diarreia. Às vezes, alguns gatos emagrecem um pouquinho. Mas se o gato já era gordo, às vezes a pessoa fica até feliz, né? Olha, ele emagreceu um pouquinho. Mas quando ele vai mostrar algum sinal que você vai descobrir, já está bem mais avançado. Você fala, caramba, como que eu não vi isso antes? Não vejo. Então, às vezes, quando a gente fala, leva mesmo, mas ele não tem nada, mas leva, nem que seja de 6 em 6 meses para fazer um check-up. Sim, né? Vale a pena nesses casos. Agora você deixou mais do que claro que tem sim que fazer esse check-up de 6 em 6 meses, né? É bom, é sempre bom. E, Vanessa, tem 2 perguntas aqui que eu acho que você já respondeu. Eu vou colocar, porque se você quiser fazer mais algum comentário, né? Uma Diga. delas é, o que é melhor para o meu pet, se comida caseira ou ração? E meu cão ou meu gato não quer comer, se eu devo forçar. Vamos lá, vou começar com a primeira. O que é melhor para o pet, que eu sempre falo, primeiro, uma dieta completa, balanceada, e quando eu falo completa, balanceada e de qualidade. Qualidade do quê? Qualidade dos ingredientes, qualidade do processamento e qualidade da conservação. São, acho que, os principais pontos da dieta. E aí, se vai ser caseira ou se vai ser industrializada, não importa. Nós temos, o que é importante é o que vai ser melhor para o seu cão e o que vai ser melhor para a família. Porque tem família que chega já no consultório e fala, doutor, eu não tenho condições de dar comida caseira. É ração, que abrir o pacote de ração e tá pronto, eu viajo bastante, ele fica em hotel, fica com várias pessoas, eu prefiro ração. Ok, vamos escolher a melhor ração que ele se adapte. E às vezes, a melhor ração que aquele cão se adaptou, o outro não. A mesma ração, de boa qualidade. Eu falo, nossa, mas a ração é tão boa, tão cara, como que ele não se adaptou? É um organismo diferente, né? Então, seguindo esses critérios, tanto faz. Existem comidas caseiras de excelente qualidade, muito melhores do que algumas rações. E existem rações de excelente qualidade, né? Como eu falo, ração tem ração boa e ração ruim, comida tem comida boa e comida ruim, né? Então, avaliar não só a composição e o balanceamento, mas assim, a qualidade dos ingredientes, como que ele foi processado, como que foi conservado, porque não adianta você ter, por exemplo, uma comida de ingredientes orgânicos, de excelente qualidade, que foi super bem feita, mas é conservada de maneira errada e estraga, né? Ou você faz toda uma cozinha industrial para ter todo o processamento bonitinho, mas compra produtos ruins, né? Baratos, de qualidade ruim. Então, não dá, tem que ter tudo, né? Então, seja comercial ou industrial, tendo esses critérios, eu acho que para cada paciente a gente encontra aquela que melhor se adapta a ele e à família. E né, que se seja for pra família. dieta caseira, tem sempre que suplementar, né? Ou não? Tem. Olha, quando eu comecei a atender nutrição, comecei a pesquisar nos cursos, simpósios, tudo mais, você sabe que eu não me conformava com isso. Eu falava, não é possível, não é possível. Eu vou fazer uma dieta sem suplemento. Não, eu não tomo suplemento, por que meu cachorro tem? Eu não me conformava com isso. Eu tentei, eu juro que eu tentei, Ale, não dá. E aí eu descobri que a gente toma muito mais suplemento do que a gente imagina, é que a gente não pensa nisso, né? A gente, ser humano, você fala? É mesmo? Ué. A gente não pensa nisso, nesses detalhes, né? Mas se for pensar, o sal que a gente come é só cloreto de sódio, ele tem iodo, que já é um suplemento. Né? Há pouco tempo, a farinha não é mais só farinha de trigo, ela já tem ferro e ácido fólico, que também é suplementado.
né? Cereal matinal, achocolatado, tudo, você pega todos, tem vitaminas e minerais que são adicionadas Ai, que interessante. artificialmente, né? Então, a gente precisa até ser humano. Mesmo assim, você tem um bebezinho pequeno em casa, né? Hoje De eu pouco tenho. tempo, não sei. Tenho a minha netinha, tem 7 Não meses. sei. Eu não sei qual é a linha do pediatra ou da pediatra dela, enfim, mas eu posso dizer que eu tenho quase certeza Sim, que ele passou suplemento, passou. Vitamina né, D de e vitamina D, ferro. vitamina A, ferro. Sim, Quando sua filha estava grávida, deve ter tomado ácido tomou fólico. ômega 3 também. Então, assim, mesmo a nossa dieta, ela é muito mais suplementada do que a gente imagina. E a dos cães e gatos também. Então, assim, eu juro que eu tentei, não consegui. Não consegui. E não encontrei em nenhum lugar ninguém que tenha falado, não, você coloca essa combinação de ingredientes que você vai conseguir totalmente todas as vitaminas, todos os minerais, não só ter, mas com a proporção correta, o balanceamento correto. Sim. Não dá. Então, assim, eu recomendo suplementar todos. Vai de pozinho, se não dá o pozinho, a gente bota em cápsula, se não dá em cápsula, põe num sachê. A gente tem várias opções hoje, né, de formas de oferecer esse suplemento. Certo. Mas eu recomendo porque vai ficar deficiente. E eu sei que tem pessoas às vezes que falam, mas eu nunca dei suplemento, meu cachorro tem 10 anos, nunca aconteceu nada. Que bom que nunca aconteceu nada, que você saiba. Sim. Mas que a dieta dele tá deficiente, tá? Bom, antes de você responder quando o cão e o gato não quer comer, se você deve forçar, eu vou fazer a pergunta que o Nilo Maltês colocou agora aqui pra gente. Ele tá perguntando, doutora... Tá, é que eu não... Não tem problema. Doutora, cachorro pode comer uva? Melhor não. Melhor não. Por quê? Não se sabe ainda o quê, mas a gente teve de um certo período, né, de uns anos para cá, começou-se a ter uma lista de publicações, primeiro que eu vi pelo menos na Europa, relatos de cães que começaram a ser apresentados em clínicas veterinárias, em hospitais, com doença renal aguda, assim, aguda, dele tá bem de manhã e morrer à tarde. Nossa. De não dar tempo de fazer muita coisa, ou de ficar internado 1, 2 dias e o rim pifar, parar de funcionar e morrer. E percebeu-se que tinha uma relação, uma coincidência com todos eles e consumo de algum tipo de uva. Uva passa, uva in natura, e assim, teve relato de cão que comeu um punhado, assim, de 6 uvas, sabe? Pouquinha coisa, e que realmente teve problemas. Tem cachorro que come, não tem nada. Tem cachorro, mas eu dei uva pro meu cão a vida inteira, ele come granola comigo, com uva passa, nunca tem nada. Tem cão que não tem nada, e a gente não sabe o que é. Se é algo do tipo da uva, se é algo da polpa, não deve ser, porque a gente dá, em algumas situações, o suco de uva integral e não tem problema. A gente suplementa, às vezes, com extrato de semente de uva e não tem problema. Então, até hoje ninguém descobriu o que é. Será que é um fungo da casca daquela uva? Mas será que é o tipo... Não descobriu o que é, mas tem relato de vários cães morrendo mesmo, de doença renal aguda por consumo de uva. Então, eu falo, eu prefiro não arriscar. Pode ser que alguém que esteja assistindo fale, eu dou todo dia, nunca teve nada. Ótimo, que nunca tenha. Mas eu prefiro não arriscar. Melhor não. Entendi. A gente tem no perfil do Complete uma publicação, ela é até um pouco antiga, mas procurada para achar, falando sobre os alimentos tóxicos. E a uva aparece como um deles. Bom, Vanessa, então... tem uma pergunta aí, o que foi? Repete aí que eu não respondi. Então, que é quando, que você me perguntou, quando o cão ou o gato não quer comer, se a gente tem que forçar. Então, né? Olha, a resposta mais fácil seria eu dizer não. Mas, num primeiro momento, as pessoas, né, acabam pondo, eu falo, olha, põe na boca... passa no lábio para ver se lambe, tenta pôr com um pouquinho de seringa, mas assim, isso é no primeiro dia. Tá? Passou um dia, passou 2 dias, olha, tentei lambuzar na boquinha, tentei pôr com um pouquinho de seringa, pus com uma colherzinha, ele não quer comer de jeito nenhum, aí a gente vê o que está acontecendo. Ou vê se é dor, ou passa uma sonda para alimentação, ou faz alguma coisa. Por quê?
Quando a gente insiste em forçar, primeiro que muitas vezes aquele paciente fica com aversão àquela comida. Ele às vezes entende que é aquela ração, aquela comida que está fazendo ele passar mal. Então ele não quer mais comer aquilo, e às vezes nunca mais na vida você consegue fazer o cachorro ou o gato comer aquela ração, ou a comida. E outra que dificilmente a gente consegue, forçando, dar a quantidade que ele precisa. É muito difícil. Então, se ele precisa, por exemplo, vou falando em linhas gerais, de um prato de sopa de comida, dependendo da situação, você vai dar uma colher, vai dar duas, vai brigar, vai forçar, segura aqui, agarra dali, tudo ali, e aí você não consegue dar o resto. Então é uma luta para a família, é um estresse para o cão ou para o gato, e a gente não consegue o nosso objetivo, que é alimentar ele com o que ele precisa. Mas não é melhor do que não comer nada? Mais ou menos, né? Então tem situações, às vezes, que eu falo, olha, primeiro dia, tenta. Eu até falo, não tá bebendo água, faz um sorinho caseiro, tenta pôr no cantinho da boca, um purê, né, uma comida mais purê, põe as carnes, põe tudo, bate no liquidificador, tenta pôr, primeiro dia até vai, né, mas olha, passou do primeiro dia, segundo, terceiro, não, agora não dá mais. Agora a gente tem que intervir, ou um estimulante de apetite, ou um analgésico, ou às vezes até passar uma sonda para alimentação mesmo. Então, a partir do segundo dia, o pet não comeu, tem que procurar o veterinário. Eu já diria a partir do primeiro dia. Tá. O veterinário já tem que estar acompanhando, nem que seja hoje em dia com a facilidade do WhatsApp, Sim, né? Ele pode atrapalhar em muitos momentos, né? Mas com a facilidade do WhatsApp, avisa o veterinário. Sim. Olha, doutor, hoje ele não quis comer. Ok, vamos tentar. Tenta isso, tenta aquilo, tenta não sei o quê. No outro dia, eu normalmente pergunto, e aí? Como é que foi? Melhorou? Tá comendo? Ah, melhorou, comeu um pouquinho, comeu quanto? Tira foto, tira foto do prato, me manda, deixa eu ver o que foi. Faz esse acompanhamento, né? Normalmente o veterinário não vai se recusar, acho, né? A fazer esse acompanhamento, mas passou, não chega no veterinário com uma semana. Sim. Sabe, não faz isso, que corta o nosso coração. Aí já é muito quando crítico. A gente recebe o paciente. O que você falou antes, né? Talvez chegue numa condição que já não dê para fazer muita coisa, né? Dependendo do que é o problema, né? Não pode esperar muito. Às vezes acontece isso, principalmente, eu não sei se tem outros colegas da nutrição aqui assistindo, mas normalmente, espero que isso mude um dia, mas normalmente os veterinários encaminham o paciente para o nutrólogo, para quem, né, lida com nutrição, quando já está nesse caso. Já perdeu 50% do peso, já não come, eu já fiz de tudo, eu não consigo fazer ele comer. Manda para o nutrólogo. Eu falo, gente, eu não faço milagre. Agora, né? Agora não dá para fazer milagre. Sim. Agora eu tenho que botar uma sonda. Não, mas o cliente, assim, não adianta eu formular uma dieta que o cachorro já não está comendo. É verdade. Eu não posso forçar, quer dizer, posso, a única forma de eu forçar é passar sonda, sim, né? Aí eu ponho a comida dentro dele, mas também, infelizmente, também ainda tem esse atraso dos veterinários, de maneira geral, de buscar esse apoio nutricional. É muito comum, assim, muito comum. A maioria dos pacientes que eu recebo de fora ou porque já perdeu metade do peso, ou olha, já tentei de tudo, ele não come, não sei mais o que fazer, toma, aí chama para agora, né? O que eu vou fazer então, agora? Isso que você está falando tem muita congruência com a minha próxima pergunta, que é: meu pet está fazendo tratamento para um câncer e está emagrecendo. Então, vamos dizer assim, para câncer e tratamento geral. O veterinário falou que é assim mesmo. É assim mesmo? De jeito nenhum. Como eu falo, eu acho que tem uma confusão muito grande, às vezes eu até brinco com os clientes, eu falo, é o problema de semântica. Tem uma confusão muito grande entre o que você entende como normal e comum. Sim. Você pode falar que é comum, ok. Comum o quê? Acontece com uma certa frequência. Agora, falar que é normal, que é assim mesmo, que faz parte, que você não tem que fazer nada, não é mesmo. Assim, você tem que intervir. Tem que ter um motivo. Então, por exemplo, quando eu atendo um cão, que foi esse exemplo que você falou, e ele volta para mim uma semana, 10, 12 dias depois, que eu vou pesar ele de novo e eu vejo que ele perdeu peso, a primeira pergunta que eu faço é: o que mudou?
Ele está comendo menos? Você mudou a dieta? Mudou para um outro saco de ração? Ele está passeando mais? Está gastando mais energia? Ele teve vômito ou diarreia, que pode justificar ele ter perdido mais? Ou seja, o que mudou para ele ter perdido peso? Né? Às vezes a pessoa fala, realmente ele está comendo menos, ele passou uns 3 dias vomitando, não comeu direito, teve diarreia, tal. Então, assim, eu sei o motivo pelo qual ele perdeu peso, ok? Certo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que intervir. Porque existe em oncologia uma síndrome muito chata, que a gente muitas vezes não vê até o final, porque os cães acabam indo para eutanásia antes, que é a chamada caquexia do câncer, que ocorre o que ela tem várias fases. No final, quando você vê na fase final, é aquele cachorrinho magrelo, que você já vê os ossinhos, que mesmo comendo, você dá comida para ele, mas ele não ganha peso, assim, ele já está numa alteração metabólica muito alta, muito evidente, que a gente não consegue mais reverter. Mas as primeiras fases dessas alterações metabólicas, ela é silenciosa. Ela não aparece pra gente. Não tem, como eu falei antes, né? Um outro exemplo, não tem um exame de sangue que a gente faz. Olha, exame para caquexia, né? E aí, olha, deu positivo. Ele tá em caquexia. A gente não tem. Vanessa, então quando ele... Dúvida dos leigos. O que é caquexia? Caquexia é um grau de magreza acentuado. Tá. É o famoso pele e osso. Entendi, sim. De nada. Por isso que fala que ele fica o famoso pele e osso. Isso, tá. Exatamente. Aulas de semântica. Certo. O caquético é o paciente, seja humano ou não, em caquexia. É exatamente isso, que é o pele e osso mesmo, que acontece com o ser humano também. Né? A sarcopenia, a perda de massa magra, né, como a gente fala, é das complicações, uma das fases. E às vezes, assim, quando o cachorro ou o gato ele começa a perder peso, a minha pergunta interna, sempre é: será que já é a fase silenciosa da caquexia? Será que ele está perdendo peso? Porque se a pessoa fala, ele passou uns dias sem comer, por isso que ele está perdendo peso, ok. Eu já sei. Agora não mudou nada, é a mesma ração, eu tô dando até mais comida para ele, não teve vômito, não teve diarreia, caramba, ele tá comendo mais do que antes e tá perdendo peso. Eu vou ficar em cima, eu vou investigar, eu vou procurar, porque isso não é normal. E é como eu falei, 10% de perda de peso a gente já considera desnutrição, mesmo que o cachorro seja gordo, obeso. Então, às vezes é um cachorro que pesa 60 quilos, se ele voltar pesando 50, 52, 53, ele tá em desnutrição. Nossa, mas ele tá gordo, ele tá obeso. Ok, mas nutricionalmente falando, ele tá em desnutrição. Entendi. É bom que ele perca peso, mas é uma perda de peso estruturada, uma perda de peso controlada. Ele não pode perder tudo isso de uma vez só, porque ele vai começar a consumir os órgãos em pouco tempo. Então, não, gente, pelo amor de Deus, não é normal, sabe? É comum. Sim. É comum. É como eu falava, né? Quando eu trabalhava em clínica, assim, de atender clínica geral, vacinação e tudo mais, às vezes as pessoas... Antigamente, hoje nem tanto, né? Antigamente. Há uns 20 anos, entrava o cachorro fazer vacina e tal, eu olhava, às vezes eu falava, olha, ele tá com pulga, né? Avisava a pessoa, tá com pulga, você usa algum antipulga, tudo. Não, doutora, mas é normal o cachorro ter pulga, não é? Vou falar, cachorro ter pulga, então... Pode... Não. Que não sofrimento, meu, não, pra mim não dá. Então, semântica de novo, porque eu falo, olha, pra mim falar que é normal o cachorro ter pulga é tão normal como criança ter piolho. Assim, você pode falar que é comum. Sim. É comum, acontece, mas você considerar que é normal, que é assim mesmo e não tem o que fazer, eu não concordo. É muito sofrimento pro bichinho, não tem como. Eu não consigo ver ele ali se coçando. E a mesma coisa, não é? Ele tá fazendo quimioterapia e tá perdendo peso. É normal porque tá fazendo quimio. Não é normal. Não é, verdade. Sim. Não pode ser normal. E Vanessa, existem raças mais propensas a desenvolverem câncer? Olha, algumas, a gente tem ondas, digamos assim. A gente tem algumas poucas raças que têm algumas doenças mais específicas. Então, por exemplo, uma delas é um cão chamado Scottish Terrier, mas a gente não tem muito aqui no Brasil. Eu acho que tem ano que eu não vejo nenhum Scottish, não é uma raça muito popular aqui no Brasil, mas que é uma raça que ela tem uma propensão, assim, mais de 6 vezes mais do que as outras raças de ter câncer de bexiga. Então, as poucas vezes que eu atendo essa raça,
tem que tomar cuidado, tem que fazer ultrassom sempre. Tem alguns trabalhos, inclusive, bem legais com a dieta desses cães. Alterando a dieta, colocando legumes e verduras de cores específicas, tal, para diminuir a incidência de câncer de bexiga. É um trabalho bem bacana também para ser avaliado. Mas, de maneira geral, a gente passa por ondas, dependendo da raça da moda. Então, por exemplo, quando eu me formei há 20 há tantos anos, a gente falava e via muito que o boxer era uma raça com muitos tumores, com muitas neoplasias. Mas a gente tinha muito boxer. Hoje eu quase não vejo mais. Verdade, né? Eu quase não atendo mais. Não é mais moda. Né? E aí você fala, tem muito boxer com... Eu não sei, eu quase não vejo mais boxer. O que eu vejo mais hoje? Pitbull. Então, pitbull com câncer de pele, Golden. tumores de pele, tem uma certa frequência. Golden eu não vejo tanto problema de pele. Os grandões a gente vê mais problema ósseo, outros tumores de pele. Agora, por exemplo, há uns 2 anos, acho que foi antes da pandemia, 2018, 2019, eu não sei o que aconteceu, foi um ano que eu até fiz um texto no meu site sobre isso, que eu atendi um monte de pug e bulldog francês com tumor de pele, mastocitoma, linfoma, e eu não sei o que houve. Mas um monte, assim, toda semana eu atendia pelo menos um, ou pug ou bulldog francês, toda semana. Eu até fiz, gente, eu não sei o que está acontecendo, se é porque tem mais, as pessoas estão comprando mais, e aí você vê mais a probabilidade de aparecer. Mas eu não via, por exemplo, em Shih Tzu, em Lhasa, que também são raças que, né, que a gente tem de moda, né, tem bastante hoje em dia. Então, assim, com exceção, a gente tem os Goldens, às vezes a gente encontra, mas também, de novo, a pergunta, quantos Goldens você vê? Vai passear no Ibirapuera, ou vai passear na rua de fim de semana? Quantos Goldens você vê passando? Então, será que eles têm mais câncer, ou porque tem um monte, a população aí é maior, e gente, aí proporcionalmente acaba tendo mais, e a gente tem a proporcionalmente sensação, acaba... né, que é uma raça que é mais propensa. Não necessariamente, né? Entendi. Pode ser. Então, assim, com exceção do Scottish, eu acho que o Scottish Terrier é a única que eu já vi dados estatísticos, assim, sabe? Essa raça tem 6 vezes mais chance de câncer de bexiga do que outros cães. Acho que foi o único, mas a gente não tem muito Scottish aqui, Até não. a Mirelle Glockner comentou aqui, eu tive o Scottish com falência renal. Renal não tinha câncer de bexiga. Tomara que não, Mirelle. E o problema era renal, não era bexiga. É bom, é próximo, né? Mas não era câncer de bexiga. É muito frequente mesmo. Que coisa, né? Mas é de moda, né? A gente passou pela moda dos dálmatas, passou pela moda dos dobermans, né? Dos pits. Agora tem os goldens, agora tem os pequenininhos, né? Lhasa, Shih Tzu, né? Os bulldoguinhos, tudo. Então, assim, conforme vai tendo o maior número, como você falou, a gente vai encontrando mais de todas as doenças, na verdade, né? Ó, ela falou, não detectou tumor, só indicadores. E, Vanessa, eu vou partir para a última pergunta, que a gente já está aqui com quase 1h30 de live. Nossa, já? Já, menina, você vê que a gente entrou no flow aqui e não percebeu o tempo passar. Foi que foi. Isso é muito bom. Caramba! Os cães, a gente já falou um pouquinho sobre dor, mas vamos falar da dor no caso do câncer. Os cães e gatos, eles sentem dor quando eles são acometidos por câncer? Depende. Depende do tipo de tumor e da localização. Então, por exemplo, um câncer ósseo, né, o chamado osteosarcoma, ele costuma ser bem dolorido mesmo, porque ele destrói o osso, né, e muitas vezes ele causa uma fratura, né, às vezes a gente descobre o tumor porque o cãozinho tem uma fratura na pata, quebrou a pata, caiu, não sei o que aconteceu, e a hora que você vai radiografar, você vê que não é que ele caiu e quebrou a pata, ele quebrou por causa do tumor, o tumor quebrou a pata. Então, os cânceres ósseos, eu acredito que são mais doloridos. De fígado, dependendo do tamanho, né, às vezes dependendo do tamanho, quando ele expande a cápsula do fígado, ele pode ser dolorido, sim. Tumores abdominais, de maneira geral, dependendo do tamanho, eu acho que eles causam um certo incômodo, sim. E eu falo tamanho, lógico, avaliando o tamanho do bichinho, né? Então, você pegar, por exemplo, um nódulo de
3, 4 centímetros num dog alemão, talvez ele não sinta muita diferença, mas num pincher, num pug, né, num cachorro pequenininho, pode ser que incomode, né? Então, dependendo da localização, do tipo de tumor, tem tumores às vezes que não são grandes, mas eles crescem em cima de nervos. Nossa. Então, por exemplo, o nervo aqui da axila, do braquial, então ele começa a crescer e ele começa a expandir, começa a infiltrar, então isso dói, porque está mexendo diretamente com o nervo. E o que se fala muito, que eu já ouvi falar bastante, não sei se é verdade, porque eu não por experiência própria, graças a Deus, mas eu já ouvi falar bastante e eu levo como verdade para os meus pacientes, né, para os animais, é que câncer de pulmão é dolorido. Que dói para respirar, que quando vai respirar, que vai expandir o pulmão, que ele é dolorido. Então, quando eu atendo um cão ou um gato com câncer de pulmão, eu já entro com analgésico já na primeira consulta. Ah, mas ele tá comendo bem, ah, mas ele não tá mostrando nada, tudo ótimo que continue assim. Mas eu não sei se dói para respirar, ele não tá dizendo. Então, eu prefiro já, porque, né, já me prevenir. Não, doer para respirar, pelo amor de Deus, é muito incômodo. Como vive assim, né? Não é justo, né? Não é justo, é verdade. E a gente não sabe, tem muita coisa que a gente não tem como saber. Às vezes a pessoa fala, doutora, você tem certeza? Não tenho. Que tá doendo? Não sei. Né? Ou tumores, por exemplo, no cérebro, dói? Eu não sei. Não sei se tá doendo, se dá dor de cabeça no cachorro. Ele não fala, mas vamos fazer uma medicação, vamos fazer um analgésico. Se não tiver doendo, vai continuar não doendo. Se tiver, a gente vai ajudar um pouquinho. Vai amenizar, né? Nossa, Vanessa, mesmo você dizendo que tem muitas coisas que vocês veterinários não sabem, muitas coisas foram esclarecidas durante essa live. Ai, que bom, só um pouquinho, que bom, fico feliz. E se ficou alguma coisa também, a gente marca outra, não tem problema. Mandem suas perguntas, a gente faz mais live. Vanessa, você é muito simpática, muito legal falar com você. Ai, obrigada, você fala numa querida, linguagem obrigada. que a gente consegue entender, a gente que é leigo, e a gente quer ter essa informação, porque a gente quer cuidar direito de quem a gente ama. Não consigo imaginar o meu cachorro tendo dor e eu não fazendo nada, nem percebendo, pensar que ele sofreu sei lá quanto tempo e você não sabia. Exatamente, muito ruim. Que bom a gente ter esse esclarecimento, que bom ter você aqui, é uma honra para o Complete ter você aqui. Ah, imagina, com a eu gente. que agradeço o convite. E fico aí à disposição, sempre que precisar. Beleza, vamos marcar chamar. Com certeza, olha aí. Estamos aí, ó, precisando, faz uma lista aí com as perguntas não respondidas ou as perguntas que chegaram depois e logo mais a gente faz outra para responder. Legal. Bom, pessoal, fica aberto então. Quem não assistiu ao vivo não tem problema, mande sua pergunta também, vai ficar aberto aqui a gente fazer uma outra live e responder as perguntas que não ficaram respondidas nessa live. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pessoal que fez perguntas, que participou. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada, Vanessa, por estar aqui. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Lê. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.